Olá, alunos do cursinho. Aqui quem fala é o professor José e hoje nós vamos ter uma aula de física, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre eletrostática e comentar sobre a lei de Coulomb, tá? Que é é a principal lei da eletrostática. Com essa lei, a gente vai conseguir calcular a força gerada entre a interação entre duas cargas elétricas, tá? Sempre 2 a 2. Bom, o que é a lei de Coulomb? Bom, com ela, a gente, como eu acabei de falar, a gente vai conseguir saber qual é a intensidade da força que surge quando a gente está interagindo duas cargas. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a regrinha de sinais. Bom, é aquele famoso ditado, os opostos se atraem. Então, quando a gente tiver cargas com sinais opostos, então a gente tem uma carga aqui e uma carga aqui, a força de interação que vai surgir em cada uma dessas cargas vai ter sentido contrário. Então, vai ser uma força que a gente chama de atração. Beleza? Quando elas tiverem sentidos iguais, elas vão querer se repelir. Então, vai ser uma força de repulsão. Tá bom? Como que nós vamos calcular essa força? Tá. Essa força ela vai depender de alguns estados. Bom, qual é? Primeiro, a distância entre elas. Segundo, a carga de uma carga. Carga 1. A segunda, a carga da carga 2. E o terceiro aspecto que depende é o meio onde ele está, que a gente vai calcular quais são as características desse meio aqui no K. Esse K vai guardar as características do meio. Então, beleza, se estiver imerso no vácuo, a gente vai adotar o K de 9 vezes 10 a nona. K no vácuo. Esse é o que a gente vai usar na maioria dos exercícios. K 9 vezes 10 a nona. Beleza? Para a gente pegar a força que a gente quer, a força em Newton, a gente vai colocar aqui as cargas, elas vão ser dadas em Coulomb e a distância vai ser dada em metro, tá? Beleza. Aqui eu vou falar um pouco sobre a história. Foi o Coulomb, lá em 1785, que constatou e conseguiu matematizar como seria essa interação. Então, ele colocou lá um fiozinho, que é o fio de torção, na ponta dele ele colocou uma haste com uma carguinha na ponta. Quando ele aproximava uma outra carga perto da haste metálica, o fio girava. Então ele percebeu que existe uma força entre as duas carguinhas, entre as duas bolinhas que estavam carregadas, e começou a estudar, tá bom? Aqui ele concluiu que a força era diretamente proporcional à carga da bolinha que estava no haste e da carguinha de prova que ele colocava perto. Então ela viu que é proporcional, as duas cargas interferiam na intensidade da força que surgia. E era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, quanto mais perto, a força ficava mais forte. E se ficasse mais longe, a força ficava mais fraca. Então, aqui ele esquematizou a força no K, Qzinho, sobre D quadrado. Bom, a constante K, ela é dada por 1 sobre 4π ε0, que é uma outra constante. Então, a nossa constante é o K, só que ela depende de uma outra constante que é o ε0. Então, a maioria dos exercícios a gente vai adotar já o K, como o K do vácuo, como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá. Bom, se a gente for estudar como essa força varia em relação à distância, a gente vai perceber que quanto mais próxima que a distância está próxima de zero, então quer dizer que as cargas estão muito próximas, a força é muito alta, né? Estaria mais ou menos aqui, né? Porque a carga é zero. E se a gente for caminhando aqui no sentido de D, a gente percebe que a força começa a se aproximar, tendendo a ficar quase constante depois de um tempo. Então, esse aqui é o gráficozinho. Talvez em alguma questão de vocês precisam decorar qual é o formato desse gráfico. Ele é como se fosse um pedaço de uma parábola deitada para baixo, né? Uma força que decai, de acordo com o aumento da coisa. Então, a gente vai estar aqui fazendo alguns exercícios para a gente memorizar, tá? Vamos só escrever aqui. Lembrando que a gente sempre tem que escrever as fórmulas. Aqui, ó, força igual a K
Qzão, Qzinho. Isso aqui é o módulo, né? Porque o sinal o sinal a gente só vai usar para perceber se ela é de atração ou de repulsão, tá? Pra gente ver o sentido da força. Na hora da fórmula, a gente sempre vai colocar essas barrinhas aqui, que é o sinal do módulo, que a gente sempre tá pegando o valor positivo delas. Só que você que olhando a carga, você tem que saber se é de repulsão ou de atração, entendeu? Então vamos aqui para o nosso primeiro exercício da aula de hoje, que vai ser esse aqui da Unifesp. Duas partículas de cargas Qzão igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 estão separados no vácuo a uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K 9 vezes 10 a nona, a intensidade da força de interação dela em newtons é D. Bom, essa questão é bem fácil, a gente só precisa colocar a nossa fórmula que a gente acabou de escrever ali. E tomar cuidado para a gente não errar com as vírgulas, né? Que esse 10 elevado a menos 16, essas coisas pode ser um pouco complexo para a gente lidar de começo. Mas vamos aqui que a gente vai conseguir. Então, a nossa força é o K. Qzão 1 vezes Qzão 2 dividido pelo D quadrado. Bom, a gente só vai querer saber quanto vale a intensidade da força, então é só a gente substituir o que a gente tem aqui. O K vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes Kzinho 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 16. Tudo isso aqui dividido por D quadrado. O D quadrado vale 3, ó. 3. Deixa eu reescrever esse 4 que ele ficou meio feio. 3 vezes 10. 3 vezes 10 é menos 9 metros. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Beleza? Tá. Então, como é que a gente resolve isso aqui? O 3 ao quadrado vai dar 9. Então, a gente corta esse quadrado aqui com esse 3, com esse 9 aqui, ó. Porque 3 ao quadrado é 9. Então, o 10 elevado a menos 9 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 18. Vamos botar aqui, ó, 10 elevado a menos 18. 10. Ó, uma dica. Aqui a gente já consegue resolver a questão. Por quê? Tá vendo que a única coisa que sobrou foi o 4, o 6 e o resto é tudo 10? Então, a única multiplicação que a gente vai precisar fazer aqui é 4 com 6. O resto só vai mudar a vírgula, a casa da vírgula. Porque, ó, quanto que é 4 vezes 6? 24. Só que tem um monte de vírgula aqui. Esse 10 a menos 16 é um monte de vírgula, 10 a menos 16 é outro tanto de vírgula. Esse 10 a menos 18 é um monte de tanto de vírgula. E esse 10 a nona também. Ele só vai... Esses 10, eles só estão indo para a direita e indo para a esquerda. Só que os algarismos, o 2 e o 4, continuam. Então, qual é a questão? A gente já consegue marcar aqui, ó, 2,4. Mas aqui a gente continua, tá? Só para a gente dar uma relembrada na matemática. Porque de vez em quando a gente acaba esquecendo alguns macetes, então é bom sempre estar relembrando. Bom, o que a gente faz aqui? Bom, aqui a gente vamos simplificar esse 10 a menos 18. Tem um 10 a menos 18 aqui, escondido, né? 32 tem um 18 dentro. 32 menos 18 vai dar 14, né? 14. 10 a menos 14. Aí o 9 com 14 dá 5. Então dá 2. Dá 24. Dá 2,4. Bom, 24, né? 24 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos 4. Que beleza. Aí, ó. Questão que a gente já tinha sabido, já sabia a resposta, só que a gente terminou aqui porque... pra tá ensinando aí, pessoal. Beleza. Tá, essa aqui é uma questão um pouco mais difícil, a questão da Fulvestre. A uma distância d uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas idênticas de dimensões desprevisíveis com carga menos Q e mais 9Q. Elas estão postas em contato e em seguida colocadas a uma distância 2D. A razão entre o módulo da força que atuam após o contato e antes do contato é... Tá. Então, o que ele quer? Ele quer uma razão. O que é a razão? É uma divisão. Essa é isso que ele quer.
Em cima, ele quer a razão entre o que está em contato, então ele quer após e antes, que é o nosso coisa. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o após, depois o antes, depois a gente divide tudo e vai descobrir quanto que vale a razão. Bom, após... Ou vamos saber antes, né? Bom, de começo, ele está a uma distância D. O K ele não falou, mas a gente coloca o K. Então, a força que surge, ela é dada por K. O Qzão vale menos um Q, botando em módulo da Q. O outro dá 9Q, botando em módulo da 9Q. E o D ao quadrado dá D quadrado. Então, isso aqui ficou 9Q quadrado K sobre D quadrado. Tá, depois. Bom, lembrando que as cargas no sistema, elas sempre continuam a mesma, né? Então, se antes tinha menos Q e mais 9Q, depois vai ter a mesma quantidade. Só que quando a gente coloca em contato, falou que colocou em contato. Então, as duas vão ficar com a mesma carga. Então, quanto tinha total antes? Tinha menos Q com mais 9Q. Isso aqui o total é 8Q. Depois, cada uma vai ter que ficar com metade da carga, porque elas ficam iguais, né? Porque elas são postas em contato, então elas ficam em equilíbrio. Então, se cada uma vai ficar com metade, cada uma vai ficar com 8Q dividido por 2, dá 4Q. Então, como vai ficar a força? Ficou K. Primeiro Q, 4Q. Segundo Q, 4Q. E a distância, 2D. 2 elevado ao quadrado dá 4. D ao quadrado dá 4D quadrado. Ou D quadrado. Então, esse aqui é o depois. Então, antes... Aqui a gente pode simplificar aqui, ó. Beleza. Então, isso aqui tá dando 4Q quadrado K sobre D quadrado. Isso aqui é após. E ali tá o antes. Então, agora vamos dividir. Primeiro vem o após. Então, em cima tá 4Q quadrado Q sobre D quadrado. E embaixo vai o antes. 9Q quadrado Q sobre D quadrado. Tudo que tá igual em cima e embaixo a gente corta. 4 nonos. Ah, que beleza. Alternativa B. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui. Deposita-se uniformemente a carga elétrica no valor de 5 vezes 10 a menos 5 sobre uma esfera não condutora. Uma partícula com carga menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada a 30 cm da esfera, sofre uma força atrativa de módulo de 15 newtons, beleza. Outra partícula com carga 6Q, colocada a 60 cm, sofrerá uma força atrativa de módulo D. Bom, então isso aqui vamos resolver um pouco na malandragem, tá? Bom, vamos comparar... Primeiro a gente sabe que deu 15. Então vamos tentar usar as informações do primeiro. O 15, tá dando aqui, ó. O 15, ele foi dado para uma carga que a gente vai chamar de Q e uma distância de D. Beleza? Agora, vamos fazer o nosso caso. No nosso caso, a gente tem uma força que a gente não sabe. Quanto é a carga? É o dobro, né? Porque ali tá menos 3, aqui foi menos 6. Então, vai chamar de 2Q. Aqui é 30 centímetros D quadrado, né? Vamos botar nosso D quadrado nessa forma. E aqui tá a 60 centímetros, então dobrou também. Então tá 2D elevado ao quadrado. Então o que acontece? Se... É isso mesmo. Uma deposita-se... Então, se dobrou, aqui o nosso vai dar
Aqui em cima ficou 2 e aqui ficou 4. 1 sobre 2. Vai dar meio, beleza? Então dá metade de 15. Na metade de 15, 7,5. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 4 na Mackenzie. Dois corpúsculos eletrizados com uma carga elétrica idêntica situados no vácuo de K0 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb estão distantes de 1 metro um do outro. A intensidade da força de interação eletrostática entre eles é 3,6 vezes 10 a menos 2 newton. A carga elétrica de cada um desses corpúsculos pode ser dada em... Bom, então a gente tem a situação. Começa na situação. Tem dois corpos, duas bolinhas, no vácuo. Cada uma tá com uma carga aqui, Qzinha. Qzinha aqui também. Bom, a gente sabe que a força... A gente sabe se é de... A força, se a carga é idêntica, né? Cada uma vem para um lado. Cada uma vem para o outro. E... elas são iguais, né? Então é repulsão. Bom, vamos ver aqui quanto é que vai ser. A força, 3,6 vezes 10 a menos 2 é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. O Q quadrado sobre o D, que é 1. 1 metro quadrado, 1 ao quadrado é 1. Olha que beleza. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 33,6 vezes 10 a menos 2, 9, dividido por 10 a nona, beleza? O 10 a nona vai para cima negativo, então fica 33,6 vezes 10 menos 11, sobre 9. Vamos pegar emprestado ali. 10, fica 36 vezes 10 menos 10 sobre 9. Corta aqui. Fica 4. Isso aqui era igual ao Q quadrado. Então, tira a raiz dos dois lados. 4 vezes 10 menos 10. Tira a raiz disso aqui. Tira a raiz do Q quadrado. Vai dar Q. Aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 5. Que beleza. Tá. 2 vezes 10 a menos 5. Calma aí, deixa eu ver se a gente errou alguma coisa. Ah, não, tá certo. Beleza? Então, tá aqui nossa resposta. 2. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.